Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez aqui é o pastor João Dias Bruxelas. Espero que vocês estejam passando uma semana abençoada, no poderoso Jesus Cristo de Nazaré, pois é o desejo do meu coração. Amém? Glórias a Deus. Vamos num pequeno estudo nesta manhã e ver o que o Espírito Santo nos preparou. Amém? Glórias a Deus juntos. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Que é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Glórias a Deus. Vamos lá. Verso 1. É uma grande leitura hoje, do verso 1 ao 20. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura e depois vamos ver aonde o Espírito Santo nos leva. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado-o pela mão, e conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem comer, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregavam a Jesus que este era o Filho de Deus. Verso 20. Amém, glórias a Deus. Vamos versículo por versículo para ver a qual dimensão o Espírito Santo vai nos levar nesta manhã, não poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Você que começou a assistir este vídeo, não saia, pois tem muitas coisas importantes aqui. Toda a palavra de Deus é inspirada de Deus para ensinar, para corrigir, para exortar. Amém? Graças a Deus. E é a palavra que cura, é a palavra que liberta. É a palavra santa, pura, na simplicidade, como está sendo pregada através deste vídeo para você. Amém? Glórias a Deus. Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao 20. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, nesta época, ele era o perseguidor da igreja. E depois da morte de Estevão,
Eles estavam com sede de sangue, queriam mais mártires, pois eles viram que estava agradando o sacerdote, agradando a homens, agradando os que também perseguiram a Jesus nesta época. Glórias a Deus. Verso 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, os conduzissem presos a Jerusalém. Nesta época, por causa da perseguição, os apóstolos tinham dispersado, cada um ido para um lugar, às vezes em dois, às vezes sozinhos. E Paulo estava numa caçada implacável contra os que eles diziam nesta época seitas de nazarenos. Eles os queriam levar presos a Jerusalém para serem julgados, para serem mortos, para serem sacrificados. Estamos nos entendendo, glórias a Deus? Eu te exorto a ler um pouco o livro dos Atos dos Apóstolos e você vai ver tamanha perseguição. Os nossos antepassados passaram para que hoje você tenha acesso à Bíblia, para que hoje você tenha acesso, livre acesso à palavra de Deus. Glórias a Deus, nossos irmãos da fé. Amém? Eles pagaram um preço muito alto também, para que nós hoje possamos pregar a palavra livre. Glórias a Deus. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E essa luz só pode ser Jesus, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Jesus estava vendo o que Saulo, nessa época Saulo, estava fazendo com os discípulos, fazendo o povo negar-se a Jesus, renunciar-se à fé deles. Batia neles, obrigava-os a negar e a voltar às sinagogas. Templos feitos de mão de homem. Estamos nos entendendo, glórias a Deus? E aquela luz apareceu. Vamos ver mais na frente. E caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo em terra. Tamanho era o resplendor daquela luz. Ele caiu do cavalo, ele caiu em terra. E a voz, ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui podemos aprender muito. Eu poderia ficar nesse versículo aqui horas com vocês, neste verso 5, 4 e 5. Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, se você está passando, irmão, irmã, remanescente do Senhor, por perseguições, essa perseguição não vem contra você. Primeiramente, escudo e fortaleza, socorro presente na angústia e tribulação, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez que você fez o Senhor Jesus Cristo de Nazaré as tuas delícias aqui nessa terra, tudo para chegar a você, primeiro tem que passar por escudo, que é Jesus, é o nosso grande general. Jesus aqui reafirmou: por que me persegues, Paulo? É a mim que você está perseguindo, não é a eles. É a mim, primeiramente é a mim. Então, eu te encorajo nesta manhã a se regozijar quando está sendo perseguido, pois está confirmando a tua identidade em Cristo Jesus. Mas primeiramente é dele essa guerra. Glórias a Deus. Para te atingir, primeiro tem que passar por ele. Jesus nos fala: a minha vingança, a minha retribuição eu darei o pago. Os nossos inimigos nós temos que uma vez por todas entregar na mão do Senhor e deixar ele fazer. Ele sabe aonde tocar, como tocar e como fazer. Glórias a Deus. Olha o que ele fez com a vida de Saulo. Um perseguidor. Mais abaixo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus. Jesus se apresentou. Eu sou Jesus. Você está perseguindo a mim, Paulo. Você
Tudo que você fizer contra um desses pequenininhos, primeiro você está fazendo contra mim. Glórias a Deus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É uma guerra contra Deus. Se o teu ministério vem de Deus, irmão, pode levantar o inferno. Pode levantar os demônios de todos, tipo que você imaginar, todos eles, não ficar um contra você. Se o seu ministério, o teu chamado vem de Deus, você é muito mais que vencedor naquele que habita em você. Pois maior é o que está em mim, em ti, em nós, do que aquele que está no mundo. E pronto, e acabou. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E pronto, e acabou. Se você anda em santidade, você tem comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso, o céu está a teu favor. Daniel, vamos lá no livro de Daniel. Daniel, quando começou a orar, quando o anjo Gabriel veio trazer a resposta para ele, falou, do primeiro dia que você começou a orar, a tua oração chegou diante do trono de Deus na primeira vez. Por quê? Porque Daniel vivia uma vida de santidade. Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia. Estamos nos entendendo, glórias a Deus? Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Lá ele se entregou. Ele viu que não adianta. E é isso que o Senhor quer fazer com os vossos inimigos, com os meus inimigos, com os nossos inimigos. É mostrar para eles que esta guerra é dele. Que eles vão se entregar também. Eles terão que se entregar, falar, não, eu não posso mais. Essa guerra, ela é muito grande. Por quê? Porque é do Senhor Jesus essa guerra. Uma vez, irmão, irmã, entregou na mão do Senhor, esquece, deixa ele trabalhar. Glórias a Deus. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E Saulo obedeceu. Ele levantou e foi para Damasco. Foi lá esperar, para ver o que o Senhor ia falar com ele. Daí para frente, a mudança de Saulo foi radical, foi tremenda, foi muito grande. Um dos maiores perseguidores nesta época, do povo de Deus. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados. Mas quem não espanta, irmão? Quem não espanta? Eles ficaram pasmos ali, ficaram sem palavras. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quer dizer, esse clarão, esta luz, eles não viram. Mas teve alguém que viu e ficou cego. Verso 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Saulo, quando se levantou da terra, abriu os olhos e não via ninguém mais. Jesus já tinha ido. Foi rapidinho ali com Paulo. Pronto, e acabou. Amém? Glórias a Deus. E, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. Por quê? Porque Paulo ficou cego. Com aquela luz, Paulo ficou cego. Foi guiado pelos homens, os soldados que o acompanhavam, os compatriotas dele, desta época, os perseguidores da igreja, o conduziram a Damasco. Verso 9, perdão. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. 3 dias de jejum. Ele jejuou, o Senhor fez ele jejuar. 3 dias. E não comeu, não bebeu, durante 3 dias cego. Não é fácil, né? Uma pessoa nascer cego e viver eternamente cego é uma coisa. Viver essa vida aqui de peregrino, toda ela cego, é uma coisa. Uma coisa é você ver e ficar cego. Por 3, 4, 5 dias ou um mês, deve ser muito triste. Você fica completamente perdido. Amém? Glórias a Deus. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ele fez esse jejum de 3 dias. Forçado, mas fez. Verso 10. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, Ananias, homem de Deus, e disse-lhe o Senhor em visão, olha aí, visão, meu irmão,
Quando vem de Deus, ela vem de Deus. Peça a Deus discernimento, pois quem dá o discernimento é o Espírito Santo de Deus, para as visões. Nem tudo que você vê hoje no YouTube, é verdade, glórias a Deus, amém, aleluia. Não, cuidado, tem que ser filtrado, muito bem filtrado. Glórias a Deus. E quem pode nos dar o discernimento é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha o papel do servo. Eis-me aqui, Senhor. Não, mas por que eu, Senhor? Não, Senhor, tem tanto, só pede eu e tal. Deus abomina a murmuração. Quando o Senhor te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, e basta. E escuta o que Ele vai falar. Ele vai falar, Ele vai te dar a direção, Ele vai te direcionar. Glórias a Deus. E disse-lhe o Senhor, verso 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha a direção que Deus deu para ele. Vai em tal rua, na casa de fulano, levanta-te e vai à rua chamada direita. A rua da direita, a rua chamada direita. Não é na rua da direita, a rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Jesus ainda foi misericórdia com Ananias, ainda falou o que ele estava fazendo. Está orando, está buscando, está jejuando. Amém? Glórias a Deus. Verso 12. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Jesus ainda continua explicando a Ananias. Numa visão, eu já mostrei para ele. Jesus está falando assim. Numa visão, eu já mostrei para ele que entrava um homem chamado Ananias e colocava a mão sobre ele e ele voltava a ver. Quer dizer, estava tudo mastigado, tudo pronto, tudo preparado, não tem como murmurar. Deus abomina a murmuração. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, rodeando, morreram todos por murmurar contra o Senhor. Quando o Senhor te dá uma missão, você eis-me aqui, Senhor. E deixa o Senhor te dar a direção e passar as coordenadas, e você será bem sucedido, com certeza, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Passamos adiante, verso 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouve acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. A fama de Saulo já era famoso em toda a região, da perseguição, contra a igreja, contra o remanescente, contra os discípulos, contra aqueles que se converteram. Já tinha morrido Estevão, já tinha morrido um dos discípulos também. Eles tinham pegado Pedro, mas Pedro, um anjo veio e soltou ele da prisão. Todos conhecemos a história, amém? Glórias a Deus. Não posso delongar muito. Continuamos. Ananias tremeu na base. Normal. Se fosse você no lugar dele, você também tremeria, eu também tremeria, tá bem? Verso 15, e disse-lhe, porém, ao Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Vai. Olha a ordem de Jesus, vai. Eu estou mandando você ir, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido. Ele já estava escolhido. Não tem como você que foi escolhido retroceder. O Senhor que te escolheu. E se você retroceder, você está sendo o quê? Covarde. E os covardes não entram no reino de Deus. Não. Não retroceda jamais. Uma vez você pôs a mão no arado, não olhe para trás, irmão e irmã, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Pois você está negando a tua fé, você está negando o Cristo que se entregou na cruz por nós, você está pisando o sangue de Jesus, o sacrifício que Ele fez para mim, para ti e para nós. Não retroceda, mas vai em frente. Você é vaso escolhido. Somos vaso na mão do oleiro. Glórias a Deus. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Ele era escolhido, acabou. Uma vez escolhido, não tem como retroceder, meu irmão.
Não tem. Você pode retroceder, mas você vai viver uma vida verdadeiramente, eu vou te falar, miserável. A mais miserável era preferível que você não tivesse nascido. Me perdoe as palavras duras, mas o Espírito Santo está no controle e eu creio que o Espírito Santo está falando para alguém aqui nesta manhã. Glórias a Deus. Verso 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se você não padece pelo nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, cuidado. Examina-te a ti próprio. Entra no teu interior como filho pródigo. Falou, eu aqui, querendo comer comida de porcos. E eles, nem comida de porco eles me dão, eu vou voltar para a casa do meu pai. E os servos do meu pai têm pão em abundância na mesa. Ele entrou em si próprio, ele fez uma check-up nele. Ele examinou o seu interior, seu homem interior, falou, eu errei feio. Se você não padece pelo nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão, cuidado, examina-te. Você pode estar 100% crendo que está na estrada estreita e você automaticamente está na estrada larga. Amém? Glórias a Deus. Te exorto. Nesta manhã o Espírito Santo te exorta. Amém? E Ananias, verso 17, Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Olha que lindo. Ananias foi, não reclamou, foi calado, chegou lá, irmão Saulo, já chamou ele de irmão. Que lindo, hein? Irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, que vinhas, me enviou. Quer dizer, era um enviado. Enviado do Senhor. Muitas das vezes, Jesus envia as pessoas. Jesus envia vasos para falar com vocês. Jesus usa vaso, mas vocês rejeitam. Falam, não, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Não, eu não acredito. Não, o que é isso? Cuidado. Cuidado. Examine primeiro. Tenha discernimento dos espíritos. Glórias a Deus. Saulo aqui, de maneira nenhuma, falou, peraí, eu não te conheço e tal. Não, ele ficou quietinho. Vamos ver aqui. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Verso 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Ali foi instantâneo. Isso aqui foi no terceiro dia, no final do terceiro dia, creio eu, que fala que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber, 3 dias, 3 noites. Ou no comecinho do 4º dia, que é mais provável também, já foi logo batizado. Caiu como escamas dos olhos dele, ele já começou a ver. Glórias a Deus. Cuidado com quem o Senhor está usando para te exortar. Cuidado. Muito cuidado com o que fala, com o que pensam, com o que comentam. Glórias a Deus. Verso 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Dali ele já foi introduzido automaticamente com os discípulos. Ali, Saulo foi batizado e já foi cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. Saulo ali já ficou com os discípulos, já começou a dar palestras, a ensinar nas sinagogas. E é isso que Jesus quer de você e de mim, que nós possamos ser vaso na mão dele, na mão do oleiro, e fazer a vontade do Pai, para glórias e graças no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E logo.
Eu acho que nesse mesmo dia, esse dia foi o 4º dia de manhãzinho, eu traduzo assim. Foi o 4º dia, bem de manhãzinho, que Ananias veio na casa, impôs a mão nele, e caiu as escamas, e ele foi batizado, cheio do Espírito Santo. E nesse dia mesmo, nesse 4º dia, à tarde, ele já estava na sinagoga ensinando. Ensinando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Olha a transformação radical que Deus fez na vida de Saulo. E Ele quer fazer na tua também. Mas você precisa dar lugar. E parar de questionar o Senhor. Quando Ele manda ir, vai. Obedece. Melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é tudo. Eu costumo dizer, e é a verdade, a obediência ela é como um pacote fechado. Na obediência está tudo dentro. Está dízimo, está oferta, está boas ações, está todo o amor com o próximo, está tudo. Tudo é um pacote fechado, é uma cesta básica que não falta nada. É a obediência. Amém, glórias a Deus. Eu espero que esta palavra de exortação do Espírito Santo para o remanescente dele seja de bom proveito. Por favor, continue assinando no canal. Os comentários também sejam bem-vindos, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, glórias a Deus. Eu os deixo e espero que continue uma semana abençoada, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o desejo do meu coração. Um abraço no coração, que é o pastor João, direto de Bruxelas. Eu amo a vida de vocês. Amém, glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.